cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gota. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está na comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos.
Perdemos aí a conexão, mas já estamos devidamente reconectados. Não nos abandone. Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Não é daí não, o problema era aqui. Bom, nós vamos orar agora, agradecidos, né, pela vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando nessa transmissão. Vocês são um grupo, nós somos uma comunidade, ainda que virtual. A nossa conexão com o Senhor ela é real, né? Então não há distinção. A gente não precisa se sentir inferior a uma comunidade que tenha um encontro presencial, porque a nossa oração consegue transcender até a nossa distância e chegar no trono da graça do nosso Senhor. Então a gente não vai deixar de orar, a gente vai se esforçar por esse tipo de comunhão estranha, né? Que é uma comunhão distante fisicamente, mas a força do Espírito Santo em nós, ela é maior do que a nossa distância. Nós temos orado aí por todas as pessoas que estão infectadas, pelas famílias, temos clamado por reconciliação de vidas com o Senhor, temos também pedido ao Senhor em favor de pessoas que apresentam sintomas emocionais aí agravados por causa dessa pandemia. Tem alguns nomes pelos quais a gente está orando e eu queria que você se unisse a mim agora nesse momento de oração. Não sei se você vai ficar com a gente a transmissão inteira, mas que a gente não deixasse de orar juntos. Agora, a oração é um exercício, é uma disciplina. Então ela tem que se tornar um hábito, a gente tem que exercitar e a gente não pode deixar esse elo enfraquecer, esse elo que nos une, de orarmos juntos em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos aí onde você estiver, vamos clamar ao Senhor. Pai, nós apresentamos diante de Ti todos aqueles e aquelas que estão infectados por esse vírus, Pai, que acometeu todo o mundo como nós o conhecemos, Pai. Clamamos principalmente pelo nosso país, Pai, que tem tantas dificuldades em tantas áreas. E veio mais essa doença, esse vírus, ó Deus, nos pegando sem estrutura para combatê-lo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, em favor de todos aqueles que estão internados, aqueles que estão cumprindo a quarentena em casa, mas estão isolados de suas famílias. Como isso é complicado, Pai. Mas nós oramos para que o Senhor nos dê a vitória. Somos agradecidos pelo quadro melhorado de todos aqueles por quem nós temos orado e clamamos com mais intensidade em favor daqueles que estão
com quadros piorados, Pai, como é o caso do nosso amigo Sérgio, nosso irmão em Cristo, que está internado precisando de um verdadeiro milagre. Isso não é difícil para Ti, Pai. Mexe conosco, mas sabemos que o Senhor é o todo plano, Pai, na vida do Sérgio. Clamamos pela vida do Dr. Ricardo também, esse médico que ainda se encontra entubado. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, pela vida da amiga da Ariane. Pai, queremos Te pedir também pela vida da Priscila, filha da Maria Rangel, ali com problemas respiratórios. Todos aqueles que estão apresentando sintomas, mas sequer puderam testar para saber se realmente estão infectados ou não. O quanto isso apavora, né? Quem está no limiar, sem saber exatamente em que situação se encontra, se pode agravar, se não. Ser com as famílias, ser com cada unidade de saúde, estrutura dos hospitais, funcionários, que tudo possa funcionar e, para além de tudo isso funcionar, que a Tua mão poderosa possa se manifestar, trazendo um grande mover de cura no nosso país. Clamamos, Senhor Deus, por todos aqueles que se encontram em depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, estressados, com burnout. Tantas são as doenças emocionais que sequer conseguimos listá-las em tempo. Ó Deus, tal é a velocidade com que elas surgem, mas nós queremos que o nome do Senhor nos basta para que caia por terra todas essas situações que agora estão agravadas na mente e coração de muitos por causa dessa pandemia. Sê com cada um deles, Pai, nas suas tribulações. Não nos permita ficar insensíveis a tudo isso que está acontecendo, mas que de alguma maneira a gente possa estender a nossa mão e sermos úteis na vida uns dos outros para ajudarmos, Pai. Nós queremos orar também. Queremos orar, Senhor, por todos aqueles que estão distantes do Senhor, que se sentem desconectados, talvez por decepções da vida. Nós não queremos aqui julgar o que levou as pessoas a se sentirem ou estarem afastadas de Ti. O que nós queremos, Senhor Deus, é que o Senhor as atraia para que elas possam retornar e que cada um de nós possa se aproximar ainda mais do Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? A gente tem uma mensagem hoje. Eu não posso dizer que é uma continuidade assim direta da mensagem de ontem, mas como eu falei ontem, a gente vai seguir uma linha mais dentro da proposta da terapia de Cristo. E é um momento em que o Senhor está nos chamando para uma definição, não é? Uma definição. Com isso eu não quero dizer que a mensagem proposta pela terapia de Cristo ela é melhor ou pior do que qualquer outra proposta. Mas é uma proposta que tem definidos os seus propósitos, é uma proposta que tem uma linha, né? Um fio condutor. Aqueles que se sentirem edificados, abençoados, que continuem conosco. A gente vai seguir aí nessa jornada e o que a gente mais deseja é que isso seja uma bênção na vida das pessoas. A gente não quer empurrar um conteúdo religioso porque a terapia de Cristo sequer é um movimento religioso. É um movimento cristão, sim, sem dúvida. A terapia é de Cristo, mas nós não nos sentimos à vontade para ser uma religião que empurre um conteúdo e induz as pessoas a se sentirem dentro de uma gaveta, né, teológica ou espiritual. A gente quer que as pessoas busquem mais Jesus, encontrem mais Jesus e frutifiquem mais a partir de Jesus, porque afinal cada um de nós está enxertado em Jesus e nele a gente pode dar fruto. A Bíblia diz, sem ele nada podeis fazer. Sem mim nada poder fazer, é o que Jesus nos diz. Bom, vamos lá. É o Salmo 27. Hoje eu não vou ler na versão da Bíblia Mensagem, eu vou ler na versão atualizada, revisada, né, Almeida revisada e corrigida, né? É o Salmo 27, o primeiro versículo. E no final eu vou ler um outro texto também,
que está em 1 João 1,7, mas eu me refiro a ele mais à frente. Então, Salmo 27, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Pai, nós queremos a Tua palavra porque estamos entendendo o quanto precisamos dela. Cada dia que passa, nós queremos depender mais de Ti e queremos nos estribar na Tua força e não na nossa, porque a nossa se cansa e se esgota. Mas em Ti nós cremos que somos renovados. Que a Tua palavra ela possa nos trazer esse renovo de que precisamos, o fortalecimento, a transformação que precisamos viver, que nós possamos ser tratados pela Tua palavra, que ela traga cura para o nosso meio. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Quem crê em Deus não tem dúvida de que Deus é luz. Mas nós não podemos deixar de perceber, de entender, de compreendermos por que a luz existe. E aí eu quero dizer algo para você inicialmente. A luz, ela não existe para ser vista. A luz existe para que eu e você possamos enxergar. Então a luz é algo sobre o que eu posso me referir, mas mais do que uma referência, mais do que algo que eu possa explicar o que é, eu preciso compreender qual é o propósito da luz na minha vida. E aí, para que exista a luz, não é? Para que a luz cumpra o seu propósito, existem trevas, existe escuridão em nós que precisa ser dissipada por essa tal luz. Então, na sua casa, por exemplo, você tem luz elétrica. E aí a luz não acende sozinha. Você tem um interruptor que te conecta à possibilidade de eletricidade que a estrutura da tua casa tem. Então, quando eu quero acender, eu acendo a luz. E quando eu acendo a luz, as trevas são dissipadas. Já não há trevas. Não há concorrência entre luz e trevas, porque simplesmente quando a luz incide, as trevas vão embora. Então, o primeiro ponto aqui é nós compreendermos que Deus é sim a nossa luz e, ao mesmo tempo que Ele é luz, há em nós uma escuridão que precisa ser dissipada. Nós precisamos tratar desse assunto da nossa vida. E, seguido a ideia de que Deus é luz e de que há escuridão em nós, nós precisamos compreender uma outra coisa. Quanto mais a gente nega essa escuridão, mais ela cresce. Se eu não sei que estou no escuro, se eu não tenho consciência de que há um escuro, eu não vou trazer a luz. Existem situações que você está na tua casa e o espaço é tão familiar para você, você é tão íntimo do teu espaço, que você nem acende a luz. Você consegue tateando, você sabe exatamente onde é que está cada coisa, dependendo de onde você estiver na sua casa. Agora, quando há escuridão, eu vou dar um exemplo que é bem comum. Você está dirigindo num lugar que você não conhece. É incrível, você precisa de mais luz. Então você acende o farol e aumenta a luz desse farol. Por quê? Porque é um lugar que, para além de estar escuro, é desconhecido para você. E existem áreas em nós que são desconhecidas até mesmo de nós. Nós mesmos não conhecemos na totalidade aquilo que somos. Às vezes a gente se surpreende negativamente com uma atitude que nós temos.
E aí é preciso que a gente compreenda que o Senhor é a nossa luz. E essa luz precisa se voltar, nós precisamos nos voltar para essa luz, para que essa luz exponha a nossa escuridão, não para que a gente se sinta exposto às pessoas, mas para que a gente saiba aonde há escuridão em nós e precisamos superar essa escuridão que vai ser superada somente com a ação da luz. Então não adianta a gente negar. Se você procurar, você vai encontrar. E a busca acende essa luz. A cura, a solução, o ultrapassar dessa escuridão não acontece com a gente pintando nossos problemas de rosa. Não há como maquiar. Tem coisas que a gente não gosta do nosso corpo físico que a gente disfarça com a roupa que a gente usa. O preto, por exemplo, favorece a quem se sente acima do peso e quer de alguma maneira disfarçar o excesso de peso. Ajuda. O preto ajuda. Mas nós não estamos falando de algo que possa ser maquiado. Nós não podemos pintar o nosso problema diferente do que o que ele é. Precisamos enfrentar e com toda certeza isso requer muita coragem de cada um de nós. Você vai precisar ser muito corajoso para lidar com tudo isso. Agora, a benção é que entrou luz, você vê, você consegue enxergar e aí o próprio Espírito Santo te ajuda, né? É como uma ponte, né? A ação do Espírito Santo é como uma ponte que te resgata da escuridão e te conduz num caminho que vai tendo mais luz à medida que a gente vai caminhando. Por isso é que a gente diz sempre, né, na terapia de Cristo, que nós estamos sendo tratados por Jesus. Porque não se trata apenas de uma declaração verbal, o Senhor é a minha luz. É importante que, para além da gente saber que Deus é a nossa luz, que a gente caminhe nessa luz. E o tratamento, ele se dá em movimento. Quanto mais eu me movimento na direção dessa luz, mais luz incide sobre a minha vida, mais eu enxergo a área escura, mais eu posso transpor essa escuridão, mais eu posso transcender essa escuridão. E aí é preciso que a gente dê um propósito para aquilo que a gente faz. Eu vou dar um exemplo de algo que a gente faz e que nem sempre a gente se dá conta do que é que nós estamos fazendo. Por exemplo, por que a gente canta louvores a Deus? Porque a gente está apertando o interruptor para ligar a luz em nós. E eu vou ser muito sincero com os irmãos, eu não gosto de escutar louvores em qualquer circunstância. Porque eu tenho consciência de que é algo tão poderoso que eu não posso fazer de qualquer forma. Tem gente que gosta, né? Não há nenhum problema nisso, mas tem gente que gosta de escutar, sintonizar numa determinada rádio evangélica, escutar louvores. Eu acho que o louvar ou adorar a Deus pede um nível de reverência que vai pedir de mim uma postura que nem sempre eu vou dar. Não é? Então eu creio que quando a gente está cantando, um tratamento está em curso. Uma ponte, eu posso estar tenso, eu posso estar desgastado, eu posso estar desanimado, posso estar atribulado, perturbado, nervoso, amedrontado. Mas quando eu começo a cantar e eu me envolvo com o que eu estou cantando, né, quando eu entro num clima espiritual ao fazer aquilo, é muito poderoso. É muito poderoso o que acontece. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos às vezes de música é o suficiente para arrancar de você um espinho, para te iluminar em algo que você não está vendo, te fortalece para que você consiga chegar num nível de conseguir perdoar. Como a gente precisa disso? Por isso é que eu estou a dizer que não pode ser uma coisa banal, não é?
Não pode ser uma coisa que a gente faça com qualquer espírito. A gente precisa realmente fazer com profundidade, porque é um tratamento, não é uma coisa simples que está acontecendo. Eu creio que quando a gente louva ao Senhor, algo poderoso da parte dele acontece em nós, e isso é maravilhoso. Cantar louvores a Deus é algo que nos resgata de uma escuridão da nossa carne e nos projeta numa luz poderosa que tem realmente o poder de nos transformar, de nos melhorar. Isso é muito poderoso. Eu tenho, por exemplo, uma playlist para ouvir no carro de louvores, de corais adventistas, que é uma coisa assim. Eu não coloco em qualquer situação. Eu costumo colocar quando eu estou sozinho no carro, talvez voltando de um lugar, e que eu saiba que eu não vou ser interrompido. É maravilhoso o que acontece. Por isso é que eu estou dizendo que quanto melhor a gente faz isso, mais efeito tem para a nossa vida. Então não é uma brincadeira, não é uma coisa que possa ser tornada comum, porque de fato é especial adorar a Deus e o efeito que essa adoração tem sobre a nossa vida. Buscamos o Espírito Santo, nós debruçamos nossa vida, nosso coração para ouvirmos a pregação da palavra, nós podemos fazer um jejum, nós oramos. O que é oração, senão uma conexão, um diálogo da criatura com seu Criador? E aí aceitamos a graça do Senhor Jesus sobre nossa vida e passamos a entrar através do sangue de Jesus derramado na presença de Deus como filhos. E aí esse desfrutar de intimidade vai expurgando toda a escuridão da nossa alma e vai trazendo mais luz para a nossa vida. Que tratamento maravilhoso, não é? A gente não gosta de se enxergar. Esse é um problema que eu sempre tive na terapia de Cristo, né? As pessoas não gostam de se enxergar enfermas. Elas não gostam de se enxergar com escuridão dentro delas. E o grande problema da gente negar isso é que isso não nos deixa porque a gente não acredita ou se faz de indiferente diante dela. Isso que é terrível, né? Existem pessoas que não conseguem se dominar, existem pessoas que são inábeis para se relacionar com pessoas, tem pessoas que são complicadas, elas mesmas sabem disso. E o que tudo isso é, senão feridas da nossa alma que não foram tratadas? Uma pessoa que é grosseira, uma pessoa que é estúpida no trato com as pessoas, ela não é assim simplesmente porque quer. É com toda certeza efeito de alguma coisa que ela experimentou. Não é possível que a gente também deixe que isso se cristalize em nós a ponto da gente dizer, eu sou assim. Tem gente que ainda diz essa, né? Eu tenho ascendentes italianos, então a gente fala alto, a gente grita, a gente esbraga. Não, o objetivo não é que a gente cristalize nada da nossa personalidade achando que somos assim. Não. Nós fomos criados com o propósito de adorar a Deus e com toda certeza, falta de domínio próprio é algo que não agrada ao Senhor. Que não faz bem para a gente, não é nem só uma questão de não agradar a Deus. A consequência é sempre péssima de nós não dominarmos a nós mesmos. E aí a gente precisa compreender que existe uma origem, existe uma raiz em nós que vai a todo momento nos sabotando, nos sabotando, nos sabotando. Paulo chega a dizer que ele fazia o que não queria fazer. O que ele pretendia fazer em Deus não conseguia, e o que ele não queria fazer dele mesmo acabava fazendo. É uma luta que existe de alguém que a gente tenta colocar, como a gente falou ontem, a gente tenta colocar no porão, trancar e esquecer que ele está lá, mas ele continua batendo, querendo prevalecer. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos temer.
nós precisamos de mais dessa luz. O Senhor é a minha luz e minha salvação, a quem temerei? Quando o salmista fala que não há ninguém que ele tema porque Deus é a luz, ele não está falando, nós precisamos trazer para nós a ideia de que nós não estamos falando sobre pessoas pura e simplesmente. Nós estamos falando de coisas que habitam em nós, que nos trazem um problema enorme, como se fossem verdadeiros inimigos. Quer pior inimigo do que você ter a inveja dentro de você e aquilo fica batendo em você, basta que você veja uma conquista de outrem e aí você já vai abaixo porque você não tem aquilo que a pessoa não conquistou? Quer coisa pior do que você se sentir irado e perder o controle e fazer aquilo que você depois se arrepende de ter feito? São esses os inimigos, eu sempre falo isso. A proposta da terapia de Cristo é ser uma chave de leitura para a Bíblia, para você compreender que quando o texto fala de inimigos, nós não queremos olhar para as pessoas como inimigas, não é? Mas nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber que nossa carne é muito mal amiga, que está sempre tentando nos sabotar. Deixa eu ver aqui o que a irmã está escrevendo. A Lourdes está colocando: louvor não pode ser rotineiro, mas um desejo de gratidão que nos envolve mais com a presença de Deus em nossa vida como parte dele. Se for algo fora disso, perde a essência do que deveria ser. Se um louvor me envolver mais com a presença de Deus, é esse louvor que eu quero dar a Ele. Agora, se for uma música, né? Se for ouvir uma música para não ficar seco, põe aí uma música no som, né? A gente crê que é muito mais do que isso. Eu vivi uma experiência uma vez, eu estava atravessando Rio para Niterói de barcas e eu estava com um amigo meu não cristão. E havia um grupo que cantava na barca às 6, às 18 e 12, todos os dias, de segunda a sexta. A gente se unia ali àquele grupo que tinha já uma caminhada ali de alguns anos, né? E eles cantavam louvores. Eu achei interessante que o meu amigo me fez uma pergunta depois. Ele falou assim: que tanto inimigo é esse que vocês têm? Que toda música que vocês cantavam vai vencer o inimigo, vai matar o inimigo. Eu falei assim, aí ele perguntou algo, né? Ele falou assim: mas vocês não falam tanto sobre amor? Então a gente não pode distorcer o sentido das coisas. O sentido é esse, é perceber que existem hábitos, existem pensamentos, existem coisas dentro de nós que militam contra a gente para nos sabotar. E aí o que a gente faz? A gente chama por essa luz, a gente experimenta essa luz e, sobretudo, a gente caminha. E eu quero me encaminhar aqui para o término com outro texto que eu acho muito especial, que é 1 de João 1,7, que diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não basta confessar a luz. Não basta dizer que Deus é luz. Nós precisamos andar na luz. E quando nós caminhamos na luz, isso nos dá uma facilidade, porque às vezes você é uma pessoa calma. Às vezes você é uma pessoa pacífica, mas tem que lidar com alguém de muito perto que não é pacífico nem calmo. Às vezes o problema não é exatamente quem você é, mas com que tipo de pessoas você tem que lidar. Nós não podemos exterminar as pessoas à nossa volta, nós precisamos conviver com elas. E aí como é que a gente faz? Não é? Como é que a gente faz se a gente não caminhar na luz? É porque caminhando na luz, a gente começa a perceber que por trás de uma dificuldade no outro, existe algo em nós que talvez não percebamos. Então a gente deixa o caminho, que foi a pregação de ontem, a gente deixa o caminho de julgar o outro para olhar para dentro de nós. De nós. E como as pessoas são carentes de amor. Eu estava pensando, antes de começar essa transmissão, como o amor ele é romantizado
até como uma tentativa do inimigo das nossas almas de menosprezar o sentido real do amor. A gente às vezes enxerga o amor apenas como uma coisa melosa, romântica, de filme, de corações. Não, o amor é a única solução para vencermos a nossa escuridão interior. Deus é amor. A gente não consegue vencer nossa escuridão interior sem amor. Eu quero que você saiba que até o teu defeito de caráter, que ninguém sabe, mas você sabe qual é resultado de feridas que só serão vencidas com amor. Não adianta a gente cobrir para que ninguém veja. Não adianta, não basta esconder para que ninguém tome conhecimento. É preciso de luz, é preciso de amor. Quanto mais amor entra em nós, mais curados somos e mais temos a chance de lidar com as outras pessoas. A gente só não faz o que pensa, o que quer, e às vezes isso é tão perigoso e negativo, né? Por causa do amor. Quando você tem filhos dentro do carro, você dirige mais devagar. Quando você está com a tua esposa e alguma coisa acontece, você pensa duas vezes porque você não está sozinho. Eu me lembro de uma vez que estava fazendo uma caminhada, voltando de um lugar, estava voltando do curso de inglês, alguma coisa assim, e aí vieram para me assaltar. Eu estava naquela fase de adolescente, de talvez tentar resistir ou fazer qualquer coisa, mas eu estava com alguém que disse assim, olha, entrega o relógio. Eu entreguei e nunca mais vi aquele relógio. Até hoje tenho saudade daquele relógio. Eu lembro que eu comprei, juntei não sei quantas mesagens para comprar aquele relógio e eu perdi. Mas em favor de quem estava comigo, respeitando que eu não estava só, né? Porque eu enxerguei que havia alguém comigo, eu deixei de agir como eu gostaria, como eu queria agir, graças a Deus por isso. Nós não podemos agir de maneira egoísta. E quanto mais amor tiver em nós, quanto mais a gente respirar e inalar o amor, mais a gente vai saber como lidar com as pessoas. Mais a gente vai ter chances de conseguir lidar até mesmo com pessoas difíceis e complicadas na nossa vida. Nós não precisamos simplesmente excluir as pessoas e se isolar de todos. Nós podemos chamar essa realidade de viver mais amor em nós. Uma coisa que é muito importante é que a batalha contra a escuridão interior, ela nunca é vencida com ódio e repressão. Não adianta reprimir aquilo que você não gosta em você e tem medo que as pessoas tomem conhecimento a teu respeito. E não adianta ódio também. Tem gente que fica com ódio de si mesmo porque fez isso ou fez aquilo outro. Isso não vai resolver. Aliás, tem pessoas que são artistas em chorar com um remorso enorme pelas atitudes erradas que fizeram, tomaram, e nada muda depois daquele choro. Aquele choro passa e elas não se convencem, porque não é uma questão de ódio, de repressão, não é uma questão de sentir o peso das coisas, mas é de jogar mais amor. Jogar mais amor, jogar mais amor, mais amor, mais amor, mais amor, mais amor, e a coisa vai se movimentando dentro da gente. A gente não vence a escuridão com uma compreensão teórica de alguma coisa. O exercício do amor é que vai curando a gente. Você ama, até sem querer amar. Daqui a pouco você está amando com um pouco mais de facilidade, até que amar passa a ser a sua natureza, que é o que a gente chama de nova natureza em Jesus. Ser uma nova vida não é passar a ser crente de igreja. Ser uma nova criatura não é pertencer a determinada instituição religiosa. Ser uma nova criatura é fazer uma caminhada. É um caminho a seguir. Eu sei que Deus é a minha luz. Só que, para além de saber que Ele é a minha luz, eu quero caminhar nessa luz. E aí, conforme eu vou caminhando, eu vou experimentando. O amor
quando a gente o exercita, a carne grita dentro de nós, como se a gente fosse bobo ao amar, como se a gente estivesse sendo ingênuo ao amar. Liberar perdão é algo que faz a gente se sentir até injustiçado. Poxa, eu perdoei, mas eu não merecia ter passado por isso. E aí a gente, sem perceber, vai reforçando ainda mais a escuridão que há em nós. Então, se a gente quer vencer, a gente precisa caminhar nessa luz, a gente precisa compreender que existe dentro de nós, existe dentro de mim e de você alguém que você não deseja ser, mas que por vezes nos escapa e nós somos. Como é que a gente resolve isso? Com mais amor. Deus é luz e não há nenhuma treva nele. Então a gente se une a ele. A terapia é de Cristo porque não existe ninguém na face da terra, debaixo da terra, acima dela, que possa fazer o que Jesus fez e faz por nós. Então a gente se envolve com essa luz e vai sendo tratado por essa luz. Vai sendo tratado por essa luz a cada dia. Como é que eu vou vencer esse ou aquele problema? Às vezes isso consome, nos esgota. Nós não precisamos pensar muito a respeito dessas coisas, porque às vezes esse pensamento em excesso vai se transformar num estresse, numa preocupação excessiva que é totalmente contraproducente. Mas a gente vai trazer mais amor. E aí podemos pensar sobre isso, podemos refletir sobre isso. O que é que traz mais amor para a minha vida? Tirar um tempo de oração com Deus? Praticar o bem? O que é que traz mais amor para a minha vida? Talvez julgar menos os outros? Olhar mais para dentro de mim? Você quer ver uma coisa que a gente quase não faz? Ficar em silêncio, tirar um tempo em silêncio. Tem tanta coisa para a gente fazer para trazer mais amor. Aliás, eu sempre digo algo, não é? O amor, ele cria caminhos. Quem não ama, ao fazer uma determinada atividade, encontra muitos limites. Você pergunta para a pessoa, você fez isso? Ah, não consegui, não dava para fazer. Pergunta para alguém que ama, ela dá um jeito. Quando a gente ama, a gente dá um jeito, a gente encontra um caminho. Então eu faço votos de que você encontre no amor de Jesus o caminho, o itinerário a ser percorrido para você ser transformado, para você dissipar essas trevas que existem dentro de cada um de nós. Sem temer, sem recear, o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Não há motivo para receio. Medo, a gente não vence com ódio. Medo, a gente vence com amor. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, nessa transmissão, para que o Senhor brilhe Sua luz sobre nossa vida. Já sabemos que há uma escuridão em nós, nos envergonhamos, nos entristecemos, nos abatemos até por causa dessa escuridão. Mas nós precisamos e queremos ser ousados e corajosos no Senhor para enfrentar essa escuridão, não com ódio nem com repressão, mas com o Teu amor. Dá-nos mais do Teu amor para que sejamos transformados, para que possamos transcender essas áreas sombreadas que existem em cada um de nós. Pai, não nos deixa vivermos uma vida hipócrita. Não queremos uma religião que nos traga apenas uma cobertura aparente. Nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Sabemos que o Senhor é a luz, mas para além disso queremos caminhar nessa luz todos os dias da nossa vida, até que seja dia perfeito e estejamos contigo na tua eternidade. Nós assim oramos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, seja com cada um de nós para todo sempre. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Se você sentir algum peso por causa disso, não estranhe. Mas saiba, tenha certeza de que é o Espírito Santo se movimentando em você para fazer uma obra que te cura, que vai te deixar mais leve,
que vai te abençoar mais. Eu faço votos de que você não recue, que você continue andando para frente em Jesus, sem se desviar, sem retroceder. Parece que alguém fez algum pedido aqui, que eu não consigo, eu não tenho acesso aqui aos comentários nas salas de vídeo, tá? Então vou me comprometer a orar, eu vou dar uma checada mais abrangente nas salas de vídeo depois, se há pedido de oração. Mas não deixem de colocar, não deixem de incluir. Né? Uma das coisas que traz luz para a nossa vida é essa conexão que a gente estabelece através da oração, tá? Então, se alguém tiver algum motivo de oração, se não quiser colocar publicamente, coloque em privado, tá? Mas não deixe de colocar não, para a gente orar bastante. Que ao final dessa quarentena, que ao final dessa pandemia a gente possa dizer assim, olha, passei a orar mais, estou orando mais. Né? Não para depois deixar de orar, mas para a gente se tornar discípulos e discípulas de Jesus que têm muito mais intimidade com Ele. Tá bom? Nós estamos sendo tratados por Jesus. Glória a Deus por isso. Até amanhã. Um abraço a todos.